Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Sábado, 11 e pouco da manhã, você sabe, tem o compromisso com o Bastidor CBN. Hoje, o último programa do ano. E tinha que ser um programa especial. Esse programa tinha que ser especial porque onde anda Luciele Dornelles? Nós vamos, nesse programa, desvendar o mistério que assombra a região de Ribeirão Preto. Por gentileza, a senhora pode me dizer onde anda Luciele Dornelles? Olá, bom dia, que honra, obrigada pelo programa especial, para mim é muito especial também estar aqui com você, Edmo, nesse último programa. Saiu da EPTV, é a pergunta que eu mais ouço ou leio por aí. E aí, você saiu da EPTV? Não, estou na EPTV, aqui no Grupo EP, trabalhando ainda como jornalista. Jornalismo que é minha paixão, desde que eu era pequenininha. Talvez você não saiba, mas eu brincava muito de ser jornalista, inclusive com a máquina de escrever da minha mãe. Se você quiser, a gente conversa mais sobre isso daqui a pouco. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, em Pelotas. E eu continuo por aqui. Tive que sair da minha função principal nesses últimos 15 anos por conta de problemas de saúde. Mas que bom, o espaço para mim ainda existe aqui dentro da EPTV e continuo fazendo o que eu mais gosto, que é informar as pessoas, embora hoje de outra maneira. Então, e se você vê essa pergunta, eu também vejo. A gente que é do setor, né, da comunicação, a gente está andando para lá, para cá, e empresas, empresários, enfim, tudo que é lugar que a gente vai. Quantos anos foram ancorando a primeira edição? 15 anos. 15 anos, quer dizer, nós não estamos falando de meia hora. Muito tempo entrando na casa das pessoas, sem pedir licença. Então, nós não estamos falando de meia hora. É óbvio que as pessoas vão perguntar, até porque eu considero uma jornalista ancorando impecável. Você tem uma leitura de teleprompter, eu acho que o consumidor do jornal da primeira edição, ele olhava, ele se sentia abraçado por você e é óbvio que você vai fazer falta. Então você falou que você está no Grupo EP, e o que você está fazendo no Grupo EP? Então, eu sempre fui editora de texto, desde quando eu entrei aqui aos 27 anos. Em 2010, eu nunca fui apenas apresentadora, embora seja esse o cargo que me dava visibilidade e fazia com que as pessoas me conhecessem. Mas eu costumava dizer que 10% do que eu fazia era apresentar o EPTV1. Todos os outros 90% aconteciam longe dos holofotes e das câmeras, que é o meu trabalho na frente do meu computador. Então, muita gente não imagina que, por exemplo, grande parte do que eu lia no teleprompter era escrito por mim antes de estar no ar. Nossa, mas você não chega já e se arruma e vai pro camarim e entra para apresentar e depois vai embora? Talvez o William Bonner, talvez a Renata Vasconcelos seja assim, mas aqui no caso, infelizmente, não é assim. Talvez sim, mas não existe isso em nenhuma televisão de interior. A gente trabalha muito e trabalha batendo ponto mesmo e precisando cumprir uma carga horária e também preparando aquele jornal. Quando as pessoas muitas vezes até falavam assim, você se sente tão à vontade de estar no ar? Estar à vontade ao vivo tinha muito a ver com o fato de eu saber tudo o que ia acontecer naquele jornal, por eu ter feito aquele jornal ao longo da manhã, junto com uma equipe muito grande, né? Junto com os meus colegas. Então, como ter um jornal no ar e uma segurança para falar o que for preciso, se cair o teleprompter, se você precisar improvisar, é você estar por dentro das notícias, preparando essas notícias ao longo da manhã. Então, eu sempre cheguei aqui 7h30 da manhã para fazer um jornal que ia ao ar só pertinho do meio-dia, né? Ou no caso de quando eu precisava fazer o jornal da manhã, você madruga, acorda às 3 da manhã e chega cedo aqui, né? Isso eu sempre fiz, continuo fazendo, continuo participando da editoria de texto da EPTV de uma forma geral.
Mas a minha saída coincidiu com uma necessidade da empresa de dar um novo olhar para as notícias que são contadas nas redes sociais. A gente já tem rede social na EPTV desde 2015 e, por coincidência, na época também fui eu que assumi, porque eu sou técnica em informática, então a chefia sabe que eu gosto de tecnologia e sempre gostei desse universo, sempre estudei muito sobre isso. Mas como eram as nossas redes sociais antes? Elas eram, Edmo, uma extensão da televisão, um lugar onde você ia para ver o que tinha ido ao ar na TV. Então, você entrava no Facebook do nosso jornalismo, era um Facebook onde havia toda notícia que a gente deu ao longo do dia, você encontrava ali. Então, era uma cópia, certo? A gente deu a previsão do tempo, a gente publicava aquela previsão do tempo da televisão na internet. Notícia de polícia, de economia, seja o que for. Hoje não. Hoje o Grupo EP entendeu que há uma necessidade de que as redes sociais sejam um lugar também para aquelas pessoas que só se informam pela internet, né, na palma da mão, e a gente já vê isso acontecendo com a geração Z, por exemplo. E uma necessidade de criar um conteúdo específico para esse público. O que é um conteúdo específico para esse público? O texto é diferente, o jeito de contar a notícia é diferente, só que a pessoa que vai ter acesso às nossas redes sociais, ela sabe que existe uma marca forte, que é a EPTV por detrás, então a confiança que ela vai ter numa notícia, numa informação, ela sabe que entrando nas nossas redes, ela pode ter a certeza de que tudo foi checado e apurado com muita responsabilidade, diferentemente de alguns portais de notícia que saem compartilhando tudo. Fora né? a apuração, eu vou dizer assim para o nosso ouvinte, e eu tô com a Luciele Dornelles aqui, jornalista, que está contando a história do temporário afastamento dela das câmeras, enfim. Mas é só você entrar. Eu não vou citar nomes, naturalmente, porque eu não quero ser irresponsável, mas é só você entrar em canais de redes sociais de outros veículos de comunicação que você percebe uma diferença brutal na forma de se comunicar, na maneira de dar a notícia. Eu não estou falando da lisura e da verificação, eu estou falando da maneira. Então, eu quero dizer ao nosso ouvinte que existe uma responsabilidade muito grande na forma como dar a notícia do jeito que a rede social pede. E algo que eu converso muito aqui com a nossa gerência de jornalismo nem tudo é sobre likes. Acima de tudo, a gente precisa entender que, claro, estamos muito felizes por crescer, afinal de contas, as nossas redes sociais com essa pegada de exclusividade, de um tom diferente, de não ser uma extensão da televisão, elas estrearam em fevereiro. Então, hoje nós já temos mais de 100 mil seguidores em pouco tempo, porque é um crescimento orgânico. Mas, acima de tudo, uma conversa que a gente tem sempre é essa preocupação. Nem tudo é sobre like, o que eu vou colocar no ar, o que eu não vou. Eu preciso colocar a foto necessariamente de uma tragédia, de uma criança. Então a gente conversa muito isso na redação. Hoje a redação ali do Grupo EP é integrada, né? Então a gente passa a manhã e o dia inteiro conversando e decidindo sobre o que vai pro ar, o que não vai. E a gente vê muito isso, essa busca por likes hoje na internet. E isso com certeza está em segundo plano pra gente. O principal é que a gente possa informar com responsabilidade, com checagem, mas também com ética. Até porque você não está procurando remuneração. Outras pessoas estão procurando remuneração através desses likes, através desses seguidores, mas o Grupo EPTV não está procurando por isso, o que significa que tem que ser orgânico mesmo, vai ser orgânico e vai crescer. Agora, vamos contar por que do afastamento de Luciele Dornelles. Eu acho que a gente tem que explicar por quê, Lu. Em 2022, logo no finalzinho da pandemia, eu peguei Covid. Já era vacinada, mas ainda assim, essa é uma doença ainda considerada nova, né? Se a gente pensar na literatura médica, e que deixou muitas sequelas, né? Deixou muitas pessoas enlutadas também, mas aqui falando sobre as sequelas de uma doença que é nova e que ainda surpreende as pessoas. E eu fui uma dessas pessoas que pegaram a Covid de uma forma, eu digo avassaladora, não era mas... melhor ganhar na Mega Sena acumulada, não? Ou na Mega da Virada? Você foi pegar Covid? E quem me conhece sabe do
tanto que eu fui chata nessa pandemia. Eu era aquela pessoa que não saía nem pra ir no supermercado, na farmácia. Eu pedia tudo na porta de casa. Eu realmente fui muito certinha. Mas já era 2022, maio de 2022, e eu fui fazer a unha. Foi na manicure que eu acabei pegando a Covid e depois disso... Eu nunca imaginei o que viria pela frente. Foram 3 anos de muito tratamento, de muita fonoaudióloga, pneumologista e otorrinolaringologista, porque eu fiquei com sequela nos pulmões e também nas cordas vocais. Então a gente chegou a identificar em alguns exames que eu tinha 2 feridas, vou falar assim para falar de um jeito mais simples, né? Mas eram 2 feridas nas pregas vocais. Eu consegui que uma sumisse, melhorou, porque a minha voz, eu cheguei a falar dessa forma aqui, e o que parecia que acabaria em 1 mês, ou que seria curado em 2 meses, 3 meses, 4 meses, foi se estendendo de um jeito que eu perdi o controle, né? Tomei muito remédio, homeopatia, alopatia, e foi isso. Se tornou algo que era muito fácil para mim, que era abrir a boca e falar, se tornou algo difícil. Então, o esforço que eu faço, por exemplo, para estar aqui hoje conversando com você, é um esforço que eu sinto, né? E que eu acabo, às vezes, parecendo esbaforida, mas é por conta desse esforço que eu faço. Eu sempre falei muito rápido. Hoje é mais difícil para mim, então eu tenho que fazer algumas pausas. Tem algumas sílabas que ainda são mais difíceis de sair. Alguns tons eu não consigo chegar, então se eu preciso falar com alguém que está em outro cômodo, em casa mesmo, a minha voz desafina ou fica rouca. E é isso, se é pra sempre ou se não é, agora só o tempo vai dizer, mas eu realmente já fiz muita coisa pra tentar me curar, e nesse momento tô fazendo uma pausa nessa busca pela cura, porque cansei um pouco, confesso. Cansou da academia, você não quer ficar malhando, você não quer ficar na esteira, você não quer ficar fazendo musculação? Olha, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta, até já. Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Estamos de volta com o segundo bloco, com essa gentileza, essa graça que é a Luciele Dornelles, além da sua competência. E Lu, eu imagino a ansiedade, eu imagino a coisa dentro de você, buscando, né, a cura, buscando a solução. E aí eu chego até a dizer o seguinte: Papai do Céu podia ter te dado uma dor no braço, uma dor na perna, mas com a sua voz, ele não podia ter feito isso. A gente gosta de brincar quando a gente fala sobre isso aqui dentro, entre os amigos. É a mesma coisa que um jogador de futebol, de repente, tem um problema muito sério no joelho, precisa parar de jogar, né? Então, justamente no joelho. E você sabe, você falou sobre a ansiedade, a decisão de sair do jornal, ela passa pela questão da saúde mental, porque eu comecei a ficar muito angustiada, porque todas as possibilidades de cura e tudo que eu fazia de novo, e todos os lugares e os médicos que eu ia, tudo isso levantava uma expectativa muito grande dentro de mim. Agora vai, só falta isso, só mais isso, e se eu fizer isso, e se eu tomar isso. E eu percebi que a minha saúde mental começou a ficar afetada. Eu comecei a ficar muito angustiada e muito ansiosa. Então, de repente, algo que me fazia tão bem, que era estar no ar, e era algo que era muito natural para mim, começou a se tornar um problema. Porque também tem uma questão, tem dias que a minha voz tá melhor. Por quê? O que você fez de diferente? Eu não sei. Nada. Às vezes eu penso, será que foi porque hoje eu dormi 1 hora a mais? Aí você começa a fazer umas ligações que não tem nada a ver, né? Mas eu ficava tentando pensar, será que foi porque... Pra você ter uma ideia, até na minha dieta eu mexi. Então, teve uma época que eu pensava,
parece que quando eu como farinha branca piora, sabe? Você começa a viajar, porque você já fez de tudo e nada adianta. Então eu falei, olha, eu realmente tô fazendo mal a mim mesma, né? Eu gosto tanto disso, era tão natural fazer isso, e a partir do momento em que eu comecei a entrar no estúdio com essa angústia, será que hoje ela vai falhar? E tinha dia que não falhava. Tinha dia que eu saía do jornal e eu falava... Houve intermitência na sua participação. Sim. Um dia você fazia, passava 2, 3, sei lá quantos, você ausentava, de repente você voltava. Houve essa intermitência? Houve, e acabou me incomodando também o fato de repente, eu estar prejudicando a escala, o trabalho em equipe, embora nunca ninguém tenha me falado isso diretamente, porque todo mundo sabia que era uma questão mais forte do que o meu querer, mas ainda assim, de repente, um sábado eu acordava sem voz e precisava acionar um colega para me substituir. A longo prazo, isso é cansativo para mim, para as pessoas que precisam me substituir num dia de folga, por exemplo. Então, começou a ser algo difícil. Então, foi uma conversa muito sincera que eu e meu chefe precisamos ter para tomar essa decisão de sair de vez. A volta foi muito comemorada, muito feliz, mas eu nunca voltei curada. Eu voltei conseguindo encontrar maneiras de ficar menos rouca, de ser menos evidente. Mas tinha dias que eu não conseguia. E as pessoas percebiam, né? Eu comecei a receber mensagens, a EPTV começou a receber mensagens, muitas carinhosas. Sinceramente, eu fui muito acolhida, porque as pessoas sabiam que eu estava passando. Não podia ser diferente disso, é verdade. E tinha muita gente que dizia assim, mas não tem problema, a gente gosta de você assim mesmo. E eu fico até envergonhada de falar dessa forma, mas é porque eu recebi muito carinho mesmo. Mas não tava bom pra mim, e eu não queria que prejudicasse a equipe de uma forma geral. Posso confidenciar uma coisa? Sim. Você disse pra mim, Edmo, não estava... Logo após que você conversou com o Sérgio, que, aliás, eu tenho que agradecer o Sérgio Trindade por ter deixado a gente fazer e permitido a gente fazer essa entrevista, e que para mim é um prêmio pelo fato de você estar podendo falar com o ouvinte, provavelmente seu telespectador também. Para mim é um prêmio, então tem que agradecer ao Sérgio. Mas logo depois que você conversou com o Sérgio, que chegou à conclusão seguinte, então tá bom, então afasta e vamos ver o tratamento, como é que reage, etc, etc, etc. Então, estou confidenciando isso que você falou para mim, porque era uma coisa que estava te angustiando, né? Você veio um dia, fica 2, 3, 5, 7 sem vir. Eu sabia que estava te angustiando, porque você me falou. A gente conversava muito sobre isso, né? E ao mesmo tempo que me angustiava, eu vivia momentos de oscilações, porque aí no dia em que o jornal era muito bom e eu recebia mensagem de familiares, de profissionais da saúde que estavam comigo, e eles diziam, Lu, sua voz tá aí. Eu ouvia muito isso nos dias em que a apresentação era perto do 100%. Sua voz está aí, Lu, olha só. Só que aí, no outro dia, ela já não estava mais. Então, essa oscilação não sabe se foi a sopa, a farinha... Exatamente. Enfim. Aí não dá para viver assim, né? Porque era a minha tarefa importantíssima dentro do grupo, era estar lá reportando a notícia. E outra coisa, a gente sempre fala sobre ruído na comunicação, né? Então o jornalista, ele precisa passar a informação de um jeito que ele não te distraia. E aí, de repente, a minha voz talvez ficasse em primeiro plano na comparação com a notícia. Por quê? Porque se falhava muito, naturalmente a pessoa, nossa, o que aconteceu com a voz dela? Aí comenta com a pessoa que está do lado e aí já se perdeu da informação que eu estou dando. E a informação tem que estar em primeiro plano, né? A gente aprende isso desde a faculdade e na prática é assim. Como é que você veio parar em Ribeirão Preto? Eu morava em São Paulo, era repórter de um canal chamado Canal Rural, que ainda existe, mas na sua criação, o Canal Rural, ele surgiu de uma ideia, de uma parceria entre a Rede Globo e a RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. E trabalhando no Canal Rural, eu era vista pelo Brasil inteiro, porque ele é um canal, né, embora ele seja fechado, mas ele é um canal que passa para todas as cidades do país. E a então gerente de jornalismo da EPTV, Edith Gonçalves,
que agora quem ocupa o cargo dela na época é o Sérgio Trindade, né? A Edith, ela assistia muito ao Canal Rural e eu fazia muito ao vivo. Muito ao vivo. Eu viajava o Brasil fazendo reportagem especial e eram reportagens e coberturas que demandavam estar ao vivo. E ela precisava de alguém. Naquela época, a EPTV já estava indo para esse rumo de um jornalismo com menos teleprompter, com mais pitaco, com mais improviso, embora isso não estamos falando de comentário pessoal ou de opinião pessoal, mas um jornalismo que a gente tem hoje, onde você pode se emocionar, onde você pode se indignar mais do que o normal, que é esse jornalismo que eu amo, que te aproxima do público, né? Que te tira daquele pedestal da pessoa da televisão e mostra pro público, pro telespectador, que você é como ele, que você fica triste ou bravo como ele. Enfim, e aí a Edith me assistia, conseguiu meu telefone, porque ela me queria aqui, me fez o convite. Na época eu pensei, gente, Ribeirão Preto, não conheço ninguém, não conheço nada. Será? Aí eu vim pra uma entrevista. Minha malinha e meu batom. Foi mais ou menos isso. Eu vim, fiz uma entrevista e gostaram de mim, me fizeram a proposta. Fiquei morando 1 mês no hotel, porque eu realmente pedi demissão do Canal Rural, fechei as portas lá em São Paulo do meu apartamento e vim de mala morar num hotel, não tinha nem onde morar, e foi isso. E aí eu pensei assim, eu fico lá alguns anos, depois eu volto para São Paulo e aqui eu tô há 15 anos. Ô Lu, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria que você desejasse um feliz ano novo, Luciele Dornelles, para todos os seus telespectadores, ouvintes, todas as pessoas que amam e gostam de você e que sentem falta de você. Queridos, muito obrigada por estarem comigo em 2025, 2024, 2023 e aí a gente vai voltando até 2010. Obrigada pelo carinho, obrigada por existirem na minha vida. Eu digo que Ribeirão Preto me ajudou a crescer como pessoa e como profissional de um jeito maravilhoso e eu sou muito grata ao povo de Ribeirão Preto e da nossa região por estarem comigo, por acreditar em mim. Um dia fui uma menina ainda aprendendo a como me comunicar de um jeito diferente, porque eu ainda tinha um sotaque gaúcho muito carregado e hoje eu tenho muito orgulho do sotaque que eu tenho, que eu sei que é ribeirão pretano. Tenho muito orgulho de morar aqui, de ter criado a minha família aqui. Então, espero que o ano de vocês, um ano de recomeços, né, 2026, tenho muito essa sensação de que vai ser um ano incrível para mim. Espero que seja um ano incrível de muita saúde para todos vocês também. E eu quero aproveitar e desejar a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam esse ano todo de 2025 no Bastidor CBN, uma iniciativa nova da CBN, uma proposta do sábado diferente, o sábado com um toque diferente do jornalismo. A gente espera ter respondido e correspondido com a população, com os ouvintes, e prometo que já estamos certo. O ano que vem, 2026, estaremos aqui de novo, o ano inteiro, tudo renovado, tudo bonitinho. E eu quero desejar, além do ouvinte, Lu, você sabe o quanto eu admiro você. Eu já tive a oportunidade de dizer isso para você. Você é uma pessoa extremamente séria e competente e você faz falta. Então, não quero só no bastidor, não. Sabe, poder te passar, falar oi, a gente tá aqui dentro, né, CBN, PTV, etc e tal. Mas eu quero vê-la novamente e Deus vai ajudar para que isso te dê forças e te dê melhoras de condições de saúde para que você possa estar conosco ao vivo na telinha da IPTV novamente, quem sabe 2026. Muito obrigado, viu? Você deve ter percebido que eu fiquei emocionada muitas vezes. Obrigada pela sua amizade e pelo seu carinho, Edmo. Tudo de bom para você. Obrigada mesmo. Pessoal, sábado que vem a gente tá de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida.